que vale a gente falar aqui num primeiro momento, do impacto que foram essas duas obras nas nossas vidas, né? Eu, por exemplo, tive acesso ao Dostoiévski quando eu estava na faculdade, né? Eu fiz uma leitura tardia de Dostoiévski, né? Foi na faculdade de filosofia. E na faculdade de filosofia, principalmente aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando você entra na faculdade para cursar, para fazer o curso de filosofia, a primeira coisa que acontece com o adolescente lá dentro, né, é ele começar a incorporar uma aparência de cult, né, de intelectual. Então, você começa a querer ver os filmes clássicos, ler os livros da literatura clássica, para poder, pelo menos, ter o que conversar pelos corredores da faculdade. Eu lembro que eu sentia muita vergonha, porque todo mundo já tinha lido Dostoiévski, que eu pelo menos falava que tinha lido, não tinha lido ainda, né? Então fui correndo. Tem isso também, né? Isso acontece bastante, né? Os caras não leem, pegam lá o resumão, porque assim, ó, Crime e Castigo, todo mundo sabe como é que começa e como termina, então não precisa, Exato, o pessoal acha que não precisa ler. Mas vai lá, segue, professor. exatamente. E aí eu tive o contato com esse livro, e eu li dois livros ao mesmo tempo. Eu li O Processo do Kafka nessa época e O Crime e Castigo do Dostoiévski, né? E eu lembro que foi um choque. Eu falei, opa, pela primeira vez estou entendendo o que é literatura, estou conhecendo alguma coisa aqui. Como isso é complexo, como isso é extraordinário. Mesmo considerando que naquela época eu não tenha percebido toda a profundidade simbólica, toda a profundidade existencial do livro. Mas já foi um choque. Um choque para um adolescente que nunca havia tido contato com uma literatura de verdade. Até então, o que eu li era quadrinhos, né? Gibi, né? Eu lia Paulo Coelho, né? Eu lia livro de autoajuda, né? Então, eu nunca tinha lido uma literatura de verdade. E o Dostoiévski me inseriu nesse mundo, junto com o Kafka, né? Ao mesmo tempo. E foi um choque. Ali tudo começou. Ali teve uma virada de chave. Ali, de maneira verdadeira, eu falei, caramba, isso que está escrito nos livros não é brincadeira. Isso daí explica muita coisa sobre a existência humana. Então foi um choque, né? Agora, sobre o Hitchcock, o Peixinho Diabólico, eu já vi para o final da faculdade, né? Eu conversando com meu amigo, o professor Sérgio, numa mesa de bar, ele falou, cara, você tem que ver Peixinho Diabólico, né? Eu já tinha visto Psicose, O Corpo que Cai, né? E não tinha visto o Peixinho Diabólico, que foi também um outro choque, porque, na minha opinião, é o melhor filme do Hitchcock, né? A maneira pelo qual ele fez o filme, como você bem disse, é o primeiro filme colorido do Hitchcock, e ele decidiu não inovar apenas nas cores, mas inovar no modo de filmar. O filme inteiro se passa dentro de um apartamento, cara. O filme é todo em plano sequência. E naquela época, eu fui ler depois, os rolos de filme duravam apenas 10 minutos gravando. Então ele teve que dar closes em roupas pretas, né, em ternos pretos nos personagens, para trocar o rolo, cara. Pô, tu sabe que eu achei que ele fosse todo em plano sequência. Não é. Troca o rolo. Porque naquela época não tinha tecnologia necessária. Porque tu não consegue perceber os takes, barato, né? Desmistifiquei aí uma. Pô, eu não consigo perceber os takes, assim, ele... mas segue. Observa com carinho. Bom, agora eu vou observar agora achando que tem, né? Aí eu encontro. E agora, quando você vê, você vai falar assim, nossa, é até meio gritante. Agora, quando você vê esse aviso, né? Eu também não sabia, eu não percebi de primeiro. Certo. É que a gente fica com um olhar do gênio, a gente também fica encantado, né? E tu não presta atenção, às vezes, naquilo que não é tão fundamental. Isso não é importante. E é uma técnica impressionante, assim, o plano de sequência. O plano de sequência nos bota dentro da cena de uma maneira que a gente tem a impressão de estar ali naquele ambiente. Então, o plano de sequência... tem filmes que se salvam por conta da técnica do plano de sequência. Né? Teve o filme aquele do Michael Keaton, há pouco tempo atrás, aí, que... Pô, eu esqueci o nome. O filme em plano de sequência... Exatamente. Assim, sinceramente, eu não sou muito fã daquele filme, não, mas o plano de sequência ele ficou muito bom. Exatamente. E no filme Peixinho Diabólico, a impressão que dá é que você vira uma testemunha ocular. Exatamente. Uma testemunha ocular do crime. Né? Você está ali vendo tudo. Você é o produtor da fonte primária. Né? Quase que o professor pergunta para a gente, pergunta para o espectador. Você viu alguma coisa? Quase que ele faz isso, né?
Professor, assim, para quem não sabe, eu acho que é importante a gente falar, o que é o plano sequência, né? O plano sequência é uma técnica de filmagem. E eu não sei se tem antes do Hitchcock isso aí, cara. Não sei se Não ele sei. se ele que introduziu, mas é uma técnica de filmagem que a câmera vai pegando uma série de ângulos, né? Para isso tu precisa e o personagem ele não para. Ele entra um personagem, sai outro. É como se fosse um teatro, como se estivesse dentro do teatro ali e a câmera Não tem rodando em troca vários de cena. ângulos. Não tem troca de cena, não tem o take que está filmando um, depois está filmando o outro. E a coisa vai acontecendo assim, como se realmente nós fôssemos o espectador dentro daquele cenário ali. E como se nós estivéssemos ali dentro. Então, assim, realmente é uma técnica que impressiona e já tem essa capacidade de nos colocar, né, como o professor disse, como uma testemunha ocular, né, daquele instante ali. E a outra coisa que eu acho que é necessário ser colocada é que paralelo que existe entre o Crime e Castigo, né, e o filme Festim Diabólico, né? O primeiro paralelo, ele é evidente. Ele se passa na superfície das duas histórias, das duas narrativas, que é um assassinato. Né? Nos dois, tanto no livro quanto no filme, você tem um assassinato acontecendo. Acabou de acontecer um assassinato, e a maior parte do livro e a maior parte do filme é o pós-assassinato. Como é que os assassinos se comportam depois do crime. Isso no plano superficial, tanto da obra do Dostoiévski quanto na obra do Hitchcock. Né? Agora, num plano mais profundo, existem outros paralelos. E um outro paralelo chama a atenção. E é a questão de que, tanto no Raskolnikov, personagem principal de Crime e Castigo, quanto nos personagens principais, os dois alunos assassinos do Festim Diabólico, esses personagens, eles se sentem acima da sociedade. Eles se observam como escolhidos. Eles se colocam como seres que estão acima do bem e do mal. E que, portanto, para eles, tudo é possível. Eles podem fazer qualquer coisa, visto que eles são super inteligentes, super geniais, superiores ao restante da sociedade. Exatamente. Só que o grande detalhe é que tanto na narrativa Crime e Castigo quanto na narrativa do Festim Diabólico, essa posição tem um quê de falsidade. São eles que criaram essa posição. Né? É diferente, por exemplo, quando você pega personagens da nossa história, em outras narrativas, onde o indivíduo é superior de verdade à sociedade. Sim. Mas aí acontece o inverso. Como, por exemplo, você pega, sei lá, Sócrates e Cristo. Sócrates e Cristo estão acima da sociedade. Só que o que acontece é o inverso. É a sociedade que os pune com a morte. E no caso do Crime e Castigo e do Festim Diabólico, os personagens principais se sentem falsamente, eles falseiam a própria biografia, se colocando acima da sociedade. E olha que interessante, a coisa se inverte. Eles são os assassinos. Perfeito. Eles não são os condenados à morte, eles são os assassinos. Então isso fica muito evidente também. Né? É muito interessante observar isso também. Essa é a diferença do herói, né? A diferença do herói pro vilão. É a grande diferença do herói pro vilão. E aqui não é uma coisa... Não é um levantamento assim pueril sobre herói e vilão. É porque são... O herói e o vilão, eles precisam estar no nosso inconsciente, eles precisam estar no nosso imaginário, né, como a gente quiser chamar, porque a gente precisa sempre de um fio guia, né? Por isso que as histórias, os filmes... Esses dias alguém estava... Eu fiz uma publicação sobre o vencedor do Oscar lá de 92, o Silêncio dos Inocentes. É assim que eu lembro dos vencedores dos Oscars. Primeiro eu lembro a data, depois eu lembro o filme. O personagem lá do Anthony Hopkins, o Hannibal Lecter, a gente precisa daquele personagem para que a gente possa entender um pouco do tamanho da dimensão do mal.
e do quanto o mal ele pode existir, o quanto o mal pode agir numa pessoa, quanto uma pessoa ela pode incorporar o mal, né? Que não lembra o personagem do Anthony Hopkins, o Hannibal Lecter, ele se acha superior à sociedade, e ele é extremamente inteligente, ele é um gênio, né? Ele é um médico, um anatomista fantástico, certo? E ele, a ponto de ele conseguir fazer, né, com que suas vítimas ele consiga extrair, consiga anestesiar elas, extrair um pedaço do cérebro delas sem que elas sintam, sem que elas morram, sem que elas... Quer dizer, os caras sabem o que faz exatamente. Tô contando aqui uma coisa terrível né, que o cara faz. Mas aí o pessoal pode dizer, mas que horror, né? Que credo, né? Por que a gente vai estar vendo isso? Esses personagens, eles nos ajudam a nos situar na realidade, né? O mal existe. E a gente precisa saber como agir diante do mal, certo? E em Crime e Castigo e em Festim Diabólico, nós temos ali nós temos três personagens. Interessante, sim, o Raskolnikov, ele é aquele cara que se sente superior, ele é extremamente inteligente, ele se sente superior aos demais, né? Uma Rússia do final do século XIX. E ele é esse personagem que, mas ele tem um quê de humanidade nele. Existe ali, a gente sabe que existe no coração, desde o princípio a gente consegue perceber isso, até pela maneira, pela relação que ele tem com a família, tal. A gente sabe que existe ali um germe de esperança naquele coração, né? Existe uma faísca propriamente humana que está ligada ao melhor da humanidade, né? As coisas mais altas da humanidade, né? E a gente percebe isso desde o princípio, mas a gente sabe que ele, tomado por esse orgulho, ele comete um crime absolutamente covarde. Raskolnikov, ele é um personagem com essas duas características. O Philip e o Brandon, os personagens do Festim Diabólico, eles são um Raskolnikov em dois. Né? A gente tem o personagem que ele é extremamente egoísta, egocêntrico, né? Narcisista, certo? Características absolutas de um psicopata, certo? E a gente tem ali também o personagem que é aquele de caráter fraco, que se deixa levar pela vontade daquele que é o seu opressor. Pelo charme, exatamente. Ele se deixa levar pelo encanto. Ele é encantado com um amigo, com um colega ali, que é o personagem do Brandon. Então, mais uma habilidade do Hitchcock, né? Hitchcock ele consegue perceber, porque eu estudo um pouco psicologia de vez em quando, né? E sabe que isso é muito comum, professor? Dificilmente um crime hediondo causado por duas pessoas, as duas são psicopatas. É somente uma, tá? A outra pessoa é exatamente esse caráter fraco, esse caráter dominado, certo? Que apresenta o personagem do Philip. Esse caráter até de melancolia, assim, sabe, né? Desse temperamento melancólico, que é levado pelo personagem, que é o personagem mais forte, quer dizer, ou o criminoso mais forte, que é o psicopata. Então, dificilmente dois psicopatas com esse perfil dominante, eles atuam juntos, né? Geralmente um é psicopata e o outro é uma pessoa muito fraca, né? E aí, então, o Hitchcock faz isso brilhantemente. Ele divide o Raskolnikov ali, naqueles dois personagens, de maneira assim, muito habilidosa. Às vezes parece que eu estou vendo ali o Raskolnikov no personagem do Hitchcock. Não sei se tu tens essa mesma impressão. Porque logo que ele comete o crime,
E logo que ele comete o crime no início do filme, ele já entra em depressão, naquele mesmo instante. O personagem do Philip. E o outro é como se fosse apenas ali um pôr a mesa, um fechar uma porta, um chavear um baú, assim, uma simplicidade, como se fosse qualquer coisa assim, ter cometido um assassinato. Mas assim, A, segue, professor, vai lá, vai lá. o que acontece é o seguinte, no Festim Diabólico, a relação dialética entre essas duas tensões, né, a questão do ato frio, né, do ato com charme, de uma criação artística pelo assassinato, contrastando com a personalidade fraca do outro personagem, que está ali fazendo, imbuído pelo charme do outro, mas fazendo o crime, sentindo culpa por isso, essa relação dialética ela também está clara no Crime e Castigo, como você bem disse. E o Raskolnikov é alguém que fica a todo momento criando debate com ele mesmo. Ele está escrito, ele está explanado graficamente no próprio livro Crime e Castigo. Dostoiévski é genial isso daí. Né? O Raskolnikov ele se divide no livro. A todo momento ele está sentindo um pouco de culpa, né? E a todo momento ele fala, mas quer saber? Eu sou superior à sociedade mesmo. Sim, assim, a sociedade me deve. Então a relação dialética que você encontra em dois personagens fica clara apenas no personagem do Raskolnikov. Isso é sensacional. E uma outra coisa interessante é que o Hitchcock, no filme, ele consegue transfigurar também a noção do ato de assassinato em obra de arte. Isso também é um outro ponto fantástico. Porque o personagem central que mata, que assassina com frieza e gostando daquilo, sentindo prazer com aquilo, ele está meio que compondo uma obra de arte. Né? Isso nos lembra muito uma pseudo-filosofia moderna, que é de um pensador alemão, Nietzsche. O Nietzsche defendia a tese de que o homem ele deve ser honesto com seus desejos ao ponto de afirmá-los na vida real, na própria existência. Porque pensava o Nietzsche o seguinte, se o mundo é um caos e não tem qualquer ordem, a ordem moral também não existe. Portanto, eu devo agir de acordo com a minha vontade, tentando criar arranjos entre o mundo e os meus desejos, e a partir disso compondo uma obra-prima. Mesmo que essa obra-prima seja contra os valores morais que tenta ordenar artificialmente com muito fracasso uma sociedade. Essa mesma percepção nietzschiana é a percepção do Raskolnikov e dos dois personagens do Festim Diabólico, principalmente daquele que mata a criança. Eles estão ali compondo uma obra de arte. Eles estão ali concretizando essa superioridade moral que eles têm em relação à sociedade. O bem e o mal, o certo e o errado não existem. Né? Isso é também muito claro nas duas obras, né? Que a gente não pode deixar de lado. E isso é interessante, porque esse Raskolnikov e os personagens do Festim Diabólico, eles existem dentro de nós. Claro que sim. A todo momento, dentro das nossas fraquezas, cedendo às tentações, nós achamos que somos superiores e que a sociedade nos deve. E que as nossas ações são justificadas por conta disso. O que é um absurdo por completo, né? Isso não traz a felicidade. Isso é uma enganação. Isso é uma mentira. Isso é um pensamento adolescente mesmo, no seu cerne. Né? É muito interessante que quando eu trabalho Nietzsche com os meus alunos, geralmente eu trabalho um bimestre inteiro, quando eu trabalho Nietzsche com os meus alunos, eles ficam muito empolgados. É muito interessante como a própria palavra nietzschiana, dessa questão dos desejos acima dos valores morais, traz uma sensação traz uma paixão ao adolescente. O adolescente se sente apaixonado. Ele quer agir, custe o que custar. Está ali o adolescente doido para cortar o cordão umbilical com o pai e com a mãe, que são os bastiões morais da sua existência, e de repente vem um filósofo dando um carimbo intelectual para aquilo. Né? E no Festim Diabólico isso é tão sério que há um debate no meio do jantar, no meio da festa, sobre Nietzsche. Exato. Justificar o assassinato, pelo menos verbalmente. E o interessante é que o professor que descobre que eles são os assassinos é o que mais fala empolgadamente da ideia antes de saber que o assassinato tinha ocorrido. Né? É bem interessante. Professor, assim, muito bem, exatamente. E assim,
quando nós observamos essas obras, e eu acho muito importante a gente ficar atento com esses... não só... Porque o que acontece? Muitas pessoas ficam com medo da ação de um psicopata, não é verdade? Mas Dostoiévski e o Hitchcock nos chamam a atenção para um aspecto muito importante. Muitas vezes nós somos estes que são levados pelo psicopata. Entende? A gente fica com medo, talvez, de uma ação contra nós, mas muitas vezes nós somos esse caráter fraco e somos levados aos erros mais graves, mais bárbaros, porque fomos fracos. Porque fomos absolutamente fracos. E isto, e esta tentação de superioridade é uma tentação própria do homem. Própria. São Pedro, o Simão Pedro, quando percebe que ele está do lado do mestre, que faz milagres, cura, faz o paralítico andar, transforma pedra, multiplica alimento. E, poxa, eu tô do lado do mestre, cara, né? E ele sofre várias vezes a tentação de querer fazer com que aquele instante, com que aqueles momentos, eles sejam supervalorizados a ponto de ser o máximo da exaltação humana, né? Vamos permanecer aqui, né? Vamos permanecer aqui, vamos erguer uma tenda para Elias, para Moisés e tal. Ou o senhor não pode morrer, mestre, né? Não permitiremos isso. Pedro tem essa tentação de o tempo todo querer eternizar aquele instante onde ele percebe que ele está seguro de um poder, onde ele percebe que ele está seguro de uma elevação daquele instante em que ele faz parte. Certo? E isso é uma tentação absurda humana, que nós queremos estabelecer no poder, nos estabelecer no poder. É um arquétipo, né? É o arquétipo. É o arquétipo. E a gente percebe isso de uma maneira muito brilhante na obra do Hitchcock e na obra do Crime e Castigo. Essa maneira de olhar de cima os demais, apenas com a sua visão parcial da realidade, apenas com aquilo que a sua cabeça consegue computar naquele instante, é algo que permeia a nossa realidade de uma maneira muito profunda, né? A ponto de nós nos lembrarmos, nos esquecermos várias vezes durante o dia de que somos pequenos, de que somos limitados, de que somos incapazes, de que amanhã mesmo as nossas limitações elas vão ser assim, nos lembradas pelos nossos erros, pelo limite que bateu à nossa porta e chegou ali numa condição física e tal. Então, de uma maneira muito assim precisa, a gente vai vendo. É claro que a obra do livro ela é muito mais profunda, né? O livro ele tem muito mais como desenvolver, como desenrolar esses personagens. Crime e Castigo ele fala de outros temas também, né? Tem uma personagem que eu gosto muito de Crime e Castigo, que é a Ekaterina Ivanova, que não é uma personagem propriamente central, mas assim, aquela personagem muito real, aquela personagem muito brasileira, inclusive. É muito brasileira. Porque ela é um retrato de uma mulher que vive uma miséria física, uma miséria dentro de um ambiente miserável, certo? Mas que luta até o último instante para que a sua dignidade permaneça, né? Luta até o último instante para que ela não seja igualada a um cão, a um animal. E um personagem assim altíssimo. Dostoiévski realmente é muito gênio, assim. Quando cada um dos personagens deles são muito assim
Complexo. complexos, profundos, extensos, muito reais. São pessoas que nós acabamos conhecendo ali quando nós os lemos. Mas falando do professor, dos rapazes do Brandon e do Philip, que é o personagem do James Stewart, né? Que ele não percebe o mal que ele está fazendo. Ele até então não havia percebido o mal que ele plantou no coração daqueles rapazes, né? Apenas pela empolgação de trazer a eles ideias de superioridade, né? Eles abraçaram aquelas ideias e a influência daquele professor de uma maneira assim total. Aquilo para eles realmente era a grande expressão da verdade, né? E eles não faziam ideia que para o professor era apenas a comunicação, talvez, de uma das ideias ou de uma das teorias que ele apresentava para eles, né? E por isso é muito importante, quando nós falamos sobre doutrinação, sobre ideologia, quando nós falamos de mestres, de professores, esse poder ele é assim potencializado. Essa capacidade Sim. de estabelecer ideias é algo muito potencializado. Perfeito. Agora, um ponto fundamental que você tocou aí, que eu acho que a gente tem que voltar, é essa questão do arquétipo do soberbo, né? O ser humano enquanto um ser soberbo que se sente acima da sociedade. Porque você veja, né? Esse arquétipo está presente em toda a literatura, né? Vários filmes trabalham esse arquétipo. Por exemplo, você pega as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento já inicia com o ato de soberba. Logo no livro Gênesis, você tem lá o homem desobedecendo a Deus, ele se sentindo superior a esse ponto. Você tem um anjo caído, que quer ser Deus, né? Caim e Abel. Permanece. Exatamente. Esse arquétipo ele permanece na existência humana e em todas as mitologias você vai achar esse arquétipo. Agora, olha que interessante. Para que um homem consiga superar essa tentação de superioridade, a própria igreja fornece um sacramento muito interessante, que é o sacramento da confissão. E a confissão está presente nas duas obras. E justamente a confissão faz esse papel de retomada dos personagens. Por exemplo, no caso do Raskolnikov. Quando o Raskolnikov ele confessa para a Sônia, que é uma outra personagem adorável, né, que está ali representando a pureza, mesmo sendo uma prostituta. Isso é interessante também, né? Ela é uma prostituta por uma necessidade material e, ao mesmo tempo, guarda uma pureza impressionante no livro, né? E aí, quando ele confessa o pecado para a Sônia diz assim, olha, o que você precisa fazer é ir para o centro da cidade, ajoelhar em uma encruzilhada qualquer e confessar aos 4 lados da cidade o que você fez. Somente assim você vai se libertar. Olha que coisa impressionante, olha que relação com o sacramento da confissão. E no filme Festim Diabólico, quem na verdade é convertido é o professor. Porque quando os 2 personagens assassinos confessam crime, enfim confessam crime, ó, não tem mais jeito, você descobriu. A gente vai ter que falar aqui que a gente matou mesmo. Matamos lá o nosso amigo de classe. Quando eles confessam, o professor fala assim, meu Deus, como essas palavras me doem a alma. Eu não vi onde eu estava. Eu estava na escuridão até agora. Eu estava na maldade. A confissão de vocês fizeram ver as palavras malditas que eu estava repetindo. O professor do Festim Diabólico é que é convertido. Isso é interessante. Ele fala, caraca, agora eu acordei. Agora eu acordei. Eu estou repetindo essas palavras como ideologia. Existencialmente, olha a brutalidade. Porque, por mais que ele falava, ensinava isso para os alunos, aquela filosofia nietzschiana, charmosa, atrativa, quando aquilo tomou existência, quando aquilo realmente se transformou em verbo, aí ele viu a merda que ele estava fazendo. Ali ele viu a coisa acontecendo na existência, como uma realidade objetiva. Isso é interessantíssimo, né? É o processo mas... de convenção e de recuperação dos personagens é muito interessante. A saída. A pior coisa que eu posso ter feito, a saída. Se eu confessar, eu começo a falar com a minha verdade.
Porque, por exemplo, no caso do Raskolnikov é emblemático. O Raskolnikov tem uma voz do coração silenciosa. Porque depois que ele comete o crime, ele mesmo vai falhando em tapar as pistas, como se ele estivesse deixando as pistas à mostra. Então ele falava algo pela boca que era falso, porque pelo coração ele agia querendo ser descoberto. Tem essa complexidade no personagem. Ele fala, cara, eu preciso de ajuda, eu quero ser convertido. Isso é muito interessante. E a salvação vem da lama, vem da prostituta, vem da Sônia. Né? Exatamente. Professor, o senhor tocou em pontos chaves, assim, excelentes, assim. Quer dizer, na verdade, quando a gente compunha aqui o Raskolnikov como personagem dos estudantes ali, do Philip e do Brandon, a gente também tem que compor com o personagem do James Stewart, né, que é o Rupert. Né? Isso. A gente também tem, porque mais uma capacidade absurda do Dostoiévski, né? O Hitchcock precisou de 3 personagens para criar um Raskolnikov, né? E nós somos assim. Nós somos assim. Hoje mesmo, quantas vezes nós fomos aquilo que nós não queríamos ser, né? Hoje mesmo, quantas vezes nós precisamos tentar trazer o eixo de quem nós somos. Isso é assim. Isso é assim. A vida humana é essa tentativa constante de unificarmos o nosso ser, de não deixar que escape pelos dedos quem nós somos. Né? Isso é a nossa busca sem fim. E professor, olha só que fantástico naquilo que tu tocaste, né? A confissão, ela tem essa capacidade, mas é preciso que uma luz brilhe, né? É preciso que uma luz, e em Dostoiévski, em Crime e Castigo, a gente tem o personagem, então, da Sônia, que é uma prostituta, né? Com uma pureza que transcende, que exala, que a presença dela é uma presença pura. Para mim, uma das melhores cenas de Crime e Castigo, que eu chamo da primeira epifania do Raskolnikov, é quando ele vê pela primeira vez a Sônia. Não sei se tu está lembrado dessa cena. Ele encontrou o pai dela morto na rua, o Marmeladov, e ele levou ele para casa, quase morto, na verdade. Tinha sofrido um acidente, estava um moribundo. Ele levou ele para o apartamento apartamento miserável, onde morava então a Ekaterina Ivanova, que era a esposa dele. E diante daquele cenário tétrico, aquela cena assim, onde tinha muita miséria, muita pobreza, muita dor, uma cena de morte, certo? É naquela cena, iluminada ao final pela presença da Sônia, que o Raskolnikov percebe que existe vida humana em todas as circunstâncias. Que mesmo na miséria, que mesmo na dor, que mesmo onde nós não temos esperança, nós temos ali vida humana. Falando de esperança, vou abrir um parênteses aqui. O nome do filme em inglês é Hope, mas escrito com R por causa da corda, né? Sensacional. Para fazer uma alusão à esperança, né? Hope com H. Sensacional. Genial. Olha, chegou a me arrepiar, cara. Isso aí é coisa que jamais nós faríamos, né? Quer dizer, o professor Roberto Varela talvez fizesse. Eu nunca ia me passar pela cabeça uma coisa mas assim, se nós não somos iluminados, nós não enxergamos, nós não vemos. Quando nós dizemos que Cristo é a luz que ilumina todas as coisas, quando nós acabamos pela luz do Espírito Santo acompanhando os apóstolos e ali observando a luz que eles deixam e vão iluminando todo o mundo, né? Todo o mundo inteiro, né? A partir de Jerusalém e de Roma eles iluminam o mundo inteiro.
Perfeito. A santidade e a pureza, ela tem essa capacidade. E aí, nessa cena tétrica, onde nós tínhamos ali... Pensa na obra aquela que todo mundo conhece, que é o Cortiço, certo? Era ali que morava essa família muito pobre da Ekaterina Ivanova e do Marmeledov, certo? Um lugar assim que é muito pobre, onde um acontecimento na vizinhança gera uma aglomeração de pessoas. Pensa nisso, né? Cachorro, todo mundo olhando pela tua janela, certo? É nesse cenário miserável que morre Marmeledov, que é um personagem da história, é um bêbado, assumido, um homem, apesar disso, com uma capacidade absurda de reconhecer a realidade, a sua realidade. Ele morre naquela... Ele atrai o Raskolnikov desde sempre. Raskolnikov sempre olhou para ele como uma atração, né? Desde sempre. Como se ele vislumbrasse que tivesse uma luz por trás ali. Isso é interessante. Ele morre dentro de casa, com a vizinhança toda olhando, com os filhos olhando, com a presença de um médico, de um padre, e com a Ekaterina Ivanova, que, ao mesmo tempo que ela odiava ele, porque ele pegava todo o dinheiro da família para gastar com bebida, ela amava ele, e ela queria, sobretudo, a salvação da alma dele. Tanto que ela coloca os filhos ajoelhados para rezar pela alma. Enquanto ela amaldiçoava ele, ela rezava. É uma coisa impressionante. É uma cena incrível, incrível. Ela amaldiçoava o homem e ela rezava pelo homem ao mesmo tempo. Típico do ser humano. Típico do ser humano. Depois dessa cena tétrica, que nós lemos com o coração acelerado, aparece a Sônia. Sensacional. Ela entra no meio, inclusive, ela aparece de soslaio, assim, ela não entra no meio da cena, ela aparece num cantinho da cena. Ela não toma a cena. Ela não toma a cena, exatamente. E o Raskolnikov, ele olha aquela mulher, e ele já sabia da existência dela, porque o pai dela havia contado para ele. Ele sabe quem é ela, quando ele vê aquela presença, e ele vê ali uma iluminação. A santidade dela ilumina todo aquele ambiente. De uma maneira incrível, de uma maneira linda, de uma maneira absolutamente comovente. E aquele momento ilumina a vida de Raskolnikov. Ele percebe, há algo mesmo na dor humana, há algo mesmo no sofrimento humano, há algo mesmo diante dessa miséria, diante dessa cena miserável, pobre, tétrica, de morte, de dor e de pobreza. Por isso que é impossível separar o amor da esperança. Porque quando você tem um primeiro contato com a pessoa amada, você quase que num processo de intuição, você vislumbra a melhor pessoa. Você vislumbra a melhor pessoa do outro e a sua melhor pessoa. O ato de amar, acho que se inicia aí. Por isso que é algo que traz esperança. O Raskolnikov vê nela uma luz que faz ele mesmo enxergar a própria alma. Ele fala, eu posso ser melhor. Olha, eu estou vendo aquela luz ali, eu posso ser melhor. Tanto é que isso se concretiza no livro. Né? No epílogo isso mostra. É ela que vai salvá-lo. Ele ajoelha, fala, pô, ele beija, depois chora. Fala, ó, fiz mesmo e você é minha salvação. Eu sou um novo Raskolnikov daqui para frente. A esperança nunca desligada do amor. E o mais interessante é que, geralmente, o amor, como ele é também sinal de esperança, ele aparece naquela linha tênue de que quase você está entrando em desespero, ou seja, ausência de esperança, o amor aparece. É algo milagroso. É algo milagroso. Porque ali está no cenário de morte, é um cenário bucólico, é um cenário decaído, é a lama mesmo, e a luz aparece ali. Então, esse limiar, onde o amor se traduz em esperança, ele geralmente aparece no auge do desespero humano. Isso é sensacional. Né? Se você remontar, por exemplo, como você bem citou, o Natal de Cristo, Cristo não nasce em Palácio Dourado, caramba. Ele nasce num cenário bucólico, destruído, cercado por mortes. Cara, Herodes está matando todo mundo, acabou, todas as crianças mortas. Ele nasce nisso.
Ele é a luz que resplandece até o céu, ao ponto de irem visitá-lo pela luz. Então, Cara, esse isso é elemento incrível. de amor, e isso é incrível. E o Dostoiévski narra de maneira muito interessante. O interessante é que a todo momento que você está lendo um Crime e Castigo, bate um desespero. Você fala, em algum momento, cara, vai dar tudo errado. Em algum momento acabou Raskolnikov, acabou a narrativa, acabou tudo. E é a mesma impressão que você tem no filme do Hitchcock. O plano sequência do Hitchcock não é casual, não é à toa. Ele quer que você sinta esse desespero. Esse desespero de, a qualquer momento, alguém vai abrir o baú, vai ver o corpo ali, acabou a história, cara. Acabou, não vai ter redenção nenhuma, não vai ter glória, não vai ter brilho, não vai ter nada. Não vai ter novos personagens. No entanto, tem. Você fica até o final e as coisas, elas têm uma redenção. Exato. Né? Os personagens têm uma redenção. Então, esse auge do desespero acaba identificando o amor com a esperança. É sensacional isso. Isso é sensacional. É de uma profundidade Roberto, gigantesca. Né? E você vai lembrar no filme os personagens que vão chegando na festa, que são os convidados, eles demonstram um pouco dessa pureza. Perfeito. Principalmente o pai do David, que é o personagem que é assassinado. Para quem não conhece o filme, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, mas o filme vale muito a pena ver, tá? Como o Roberto Varela falou, talvez seja o melhor filme do Alfred Hitchcock, que é muito conhecido pelo Psicose, que é fantástico também, tal. Mas Alfred Hitchcock tem outras obras muito, muito boas, e talvez a melhor mesmo seja Festim Diabólico, né? Em inglês, Hope, tá? Mas não o Hope de esperança, mas com essa conotação, Hope de corda. Né? E o que acontece? Dois jovens, eles matam um colega, certo? E eles colocam dentro de uma arca, dentro de um baú, e eles cobrem esse baú como se ele fosse uma mesa, e eles dão uma festa. E os convidados dessa festa, um dos convidados dessa festa é o próprio pai da pessoa que está assassinada e a própria noiva dele, certo? E pessoas que são amigos. Amigos. Que faz uma alusão ao rito de sacrifício, né? Você está servindo um banquete em cima de um corpo morto, né? Bem interessante também. Não, perfeito, isso mesmo. E aí, cara, tem uma coisa também que é absurda em Dostoiévski, em Hitchcock e nesses grandes autores. É a sensibilidade humana para aquilo que não foi dito. É a sensibilidade humana para aquilo que paira no ar, mas não é dito. Aquilo é aquela coisa que nós sentimos, que nós experimentamos, quando nós sentimos cheiro de algo no ar, de que parece que algo não está bem, algo não está certo, algo está desconcertado, certo? Nós percebemos isso em Festim Diabólico. Aqueles personagens, os convidados, eles vão vendo que algo está estranho. Eles não sabem dizer o que exatamente. Porque jamais vai passar pela cabeça deles que tem um corpo dentro daquela arca, que recém foi assassinado, e é o corpo de uma pessoa querida por eles, do próprio pai dele, que inclusive está ali. E isso vai causando um certo desconforto neles. Mas nós vamos vendo um perfeito descompasso entre os criminosos e as demais pessoas. Nós vamos vendo um contraste, né? Uma realização de algo que existe de bom na fala mais simples que se pode falar, no diálogo mais superficial, né? Que existe naquelas outras pessoas que não são os criminosos, em contraste com aquilo que nós encontramos nos criminosos. E aí isso vai trazendo vai fazendo com que a luz, a esperança, a própria santidade daquelas pessoas comece a dar uma conotação de que algo vai acontecer que vai ser bom. Eles vão ser descobertos, eles vão ser pegos. Diferente de hoje das narrativas, quando nós... Olha só que interessante isso. É muito comum hoje na narrativa do cinema, na narrativa das séries, que nós torçamos para o criminoso. Elas são escritas para isso, certo?
Elas são escritas para que nós torçamos que o criminoso não seja pego, que ele continue fazendo mais crimes, certo? E que ele não seja descoberto. Hitchcock faz ao contrário disso. Nós ficamos com o desejo o tempo inteiro de que os criminosos sejam descobertos. E nós queremos contar para eles que tem um corpo naquela arca. E isso é a habilidade da narrativa, mas também é a intenção da narrativa. Ele não torce ali para o mal. E o parênteses vai lá. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu me senti culpado, cara. Eu falei, sou testemunho ocular, tô vendo ali, não tô conseguindo falar para todo mundo. Você começa a se sentir também culpado, né? Você fala assim, pô, eu vi. Sim. Foram eles. Você quer contar, né? Isso é sensacional. Né? Eu acho que o plano sequência é uma técnica para ter produzido isso no filme. Ele quis produzir isso no filme. Essa questão do espectador ser testemunho ocular. Do crime, inclusive. Isso é sensacional, né? Não, e aí então o que acontece? Guiado, porque assim, o personagem do James Stewart, quando eles têm um diálogo sobre o super-homem do Nietzsche, quando eles têm um diálogo sobre a teoria da superioridade humana, de que algumas criaturas são superiores a outras, a ponto de poderem decidir se as outras vivem ou não, certo? Quando eles entram nesse diálogo no filme, o professor Rupert, que é o personagem do James Stewart, ele percebe naquelas pessoas puras, naquelas pessoas simples, uma sinceridade na fala delas. E aquilo começa a mexer com ele. E aí, então, ele vive ali o personagem também, o Porfírio, do Crime e Castigo. Ele é o investigador. Se eu não me engano, o filme, em algum momento, ele fala que ele estuda lógica, né? Sim. Não lembra disso? Ele estuda lógica. E pela lógica ele começa... Eles reconhecem a figura do professor um ser racional. Um ser lógico racional. Que também é encontrado no nosso território. Mas vamos lá. E pela lógica ele começa então a perceber que existe algo de errado e ele começa a descobrir os criminosos que vão deixando um pouco pelo prazer da tensão, vão deixando rastros para que eles sejam descobertos, né? É aquilo que nós vemos em uma série de filmes de crime. Por exemplo, um filme clássico sobre isso, o Seven. Quem é que já não viu o Seven com o Brad Pitt lá, e o Morgan Freeman? Morgan Freeman, né? Não. É com... Morgan Freeman. Puxa, não vou me lembrar agora. É o Morgan Freeman, né? Freeman. Certo. No Seven, o criminoso ele vai dando pistas para a polícia, né? Para que ele seja descoberto, certo? Porque é isso que excita ele. Ali também acontece isso. Eles vão deixando alguma pista, uma outra, para que as pessoas percebam, de alguma maneira, que eles estão montando todo aquele circo, né? Aquela peça, aquela obra de arte que na cabeça deles é algo perfeito, né? É um crime perfeito. E um deles, inclusive, fala que o maior erro, né, de um crime perfeito ali é você ser covarde, você ter medo, né? Então, e eles começam a fomentar isso mesmo neles, de que eles são superiores e que se eles teriam algum defeito, seria por conta da fraqueza deles, né? Somente por isso, né? Por mais nada. Perfeito. Outra coisa que chama atenção no filme é o cenário exterior ao apartamento, né? Começa com o sol, as fábricas, de dia, e vai anoitecendo lentamente. Né? Isso também é uma outra coisa sensacional, porque é na escuridão que vai aparecer a luz que vai desvendar o negócio. Né? Há uma espécie de ocaso, né? Uma espécie de crepúsculo, que também faz uma relação ao crepúsculo dos ídolos, do Nietzsche. Também é interessante fazer esse paralelo. Né? Agora, em termos de diferença entre as duas obras, né? É óbvio que a literatura ela é muito mais completa, muito mais complexa, porque o cinema não pode ser tão complexo quanto o livro, senão perde a característica daquilo que define a sétima arte. Né? Mas uma outra coisa interessante é que existe ali um análogo de contradições. Né? No Crime e Castigo, você tem sempre um cenário cinza
fechado e pobre, né? Se passa numa cidade onde a fome está evidente, onde a miséria está evidente. Enquanto que no filme Festim Diabólico é um apartamento de pessoas com condição muito boa, né? Uma mentalidade libertária, vanguardista. Aliás, o casal de personagens são homossexuais, né? Eles formam o casal, né? Os dois garotos, eles formam ali duas pessoas que moram juntas, dando a entender, dando a pista que são homossexuais. O que mostra também o querer de sofisticação, né? Olha como nós somos sofisticados, nós moramos juntos, nós somos intelectuais, trabalhamos com livros, tal. Para a década de 50, para a década de 50 era algo assim muito acima, muito à frente do seu tempo, né? Isso. É uma vanguarda. E eles eram a aristocracia, eles eram a aristocracia daquilo que pode ser aristocrático naquele contexto, né? Isso. Até mais, acho que até mais no sentido de burguês mesmo, né? Burguês. No sentido de exatamente. Você ter as regalias do aristocrata sem as obrigações morais de um aristocrata. Exato. Né? Então você tem ali regalias. Perfeito. E tempo para poder gozar dos prazeres, né? Então tudo é uma delícia, tudo é ótimo. Então tem esse paralelo contraditório entre as duas obras, né? E a outra questão também que é necessária a gente colocar é que o processo de redenção ele acontece no Crime e Castigo para o assassino, que é o Raskolnikov. No filme não é evidente isso, né? Não é evidente isso. O professor cai em si, a consciência aparece. Nos personagens que cometeram o crime, não. Né? A gente não tem isso de maneira evidente, né? São esses dois contrários que separam as duas obras, né? Que fazem as duas obras se afastarem de algum modo, né? Perfeito. Não, é isso mesmo. E são obras, meus queridos, que quando nós vemos, nós precisamos dar um tempo e voltar a elas. Porque isso. Cada vez elas vão fazer com que venha à superfície coisas que nós não percebemos no primeiro momento, né? Como toda grande obra, os personagens eles têm um diálogo conosco em todos os detalhes, né? A gente não está acostumado e cada vez vamos ficar menos acostumados, porque a gente vê filmes do Netflix hoje aí, a gente vê infelizmente Academy Awards premiando, distribuindo prêmios conforme seus critérios que são absolutamente ideológicos, tá? É porque, na verdade, esses novos filmes, eles não fomentam no espectador uma vontade de contar a própria história. Então, os espectadores, eles cada vez mais têm menos posse da própria narrativa. Agora, quando você vê, por exemplo, você lê o Crime e Castigo ou vê o Festim Diabólico, a vontade que dá é de achar esses movimentos do personagem na sua própria alma. Exatamente. Não é isso? E cada vez professor, cada vez a gente vai ver menos isso, porque esses personagens eles são construídos com base na observação do homem. Então os detalhes, né? Quer ver uma coisa? Você citou ali que os personagens Brandon e Philip eles dão uma conotação de serem homossexuais, tá? Porém, numa dos diálogos, ele fala com uma das personagens que ele teve uma relação com ela, certo? Então, tu vê que é uma narrativa muito real, né? É uma narrativa muito real. Quantos homossexuais não tiveram relacionamentos heterossexuais, né? Ele não deixa muito claro isso assim, amarrado, certo? Porque a vida não é assim, né? Quando nós nos vemos, nós vemos um mistério do outro lado, né? Embora eu seja amigo do professor Roberto Varela aqui, e a gente já tenha feito alguns trabalhos juntos aqui no Instagram, nós nunca estivemos juntos. A gente é amigo e mesmo assim, eu já consigo perceber que existe um mistério nele. Existe um mistério, certo? O ser humano, ele tem algo que não se revela absolutamente só com o olhar. Eu preciso penetrar muito mais. Não é uma frase que vai me dar isso. E hoje em dia são tão automáticos os clichês, são tão mecanizadas as relações e as frases e as falas, que nós perdemos um pouco desse encanto do mistério.
Mas o ser humano não deixou de ser um mistério. O problema é que agora, para que ele se revele a nós de uma maneira mais complexa, mais real, mais profunda, mais total, nós precisamos fazer com que, infelizmente, ele caia no engano para que ele precise da verdade para sair daquela situação. Né? Infelizmente, assim. Hoje muitas pessoas precisam cair. Segue, A arte segue, cada vez mais representa menos a condição inabarcável da alma humana. Infelizmente. Exatamente. A decadência cultural... Inabarcável. Inabarcável. Que a alma humana é inabarcável. A complexidade que a gente acha no Dostoiévski ou no Hitchcock, a gente não acha no cenário artístico atual. Então, o que acontece? Quando as pessoas começam a se relacionar com as outras na vida real, elas se assustam, elas se espantam, elas não sabem lidar com aquilo ali. Porque o papel pedagógico da arte não é mais exercido. Essa é a questão. As pessoas, quando vê o filme do Hitchcock hoje, né? A pessoa que nunca viu Hitchcock, sei lá, com 19 anos de idade, que passou pelo processo educacional brasileiro, cheio de ideologia na cabeça, ele não consegue ver o Hitchcock durante 15 minutos. Ele vai ter que fazer uma força. Não consegue, ele vai ter que fazer uma força. Aquilo ali para ele é muito inverossímil. Ele está lidando sempre com as almas das pessoas chapadas, sem aquela complexidade. Então, na hora que ela vê o filme, ela fala, não, isso daí é inverossímil. Não deve ser desse jeito. Mal sabe ela que a alma dela é daquele jeito. Por quê? Mas porque ela não conta a história dela para ela mesma. Ela, antes de dormir, não pensa no dia. Ela não conta a própria narrativa. Ela não domina a própria vida, caramba. Entende? Então, ela é cega. Onde está a beleza, a verdade, o bem, ela não enxerga. Ela não enxerga, né? Primeiro, professor, porque esses filmes, eles são de uma qualidade cinematográfica, assim, audiovisual, inferiores à tecnologia do que tem hoje, tá? Perfeito. E hoje em dia a gente quer ver efeito especial, a gente quer ver cor, movimento, fala, barulho, ruído. E isso, quando não está presente ali, a gente acaba ficando, assim, de certo modo, não dando a devida importância para aquilo que a gente está fazendo agora ali, que é assistindo, talvez, o melhor do cinema. A década de 40, de 50, de 30, é a década de ouro do cinema. Perfeito. Quem não consegue ver esses filmes e extrair, assim, que tá, não é tão bom que não dá para extrair tudo, tá? Mas quem não consegue olhar para esses filmes e perceber algo de próprio do homem, porque nos conta a vida humana essa década do cinema, quem não consegue perceber isso, meus queridos, precisa tentar voltar para a realidade. É um sintoma importante. Não é brincadeira, é um sintoma importantíssimo esse. Né? É um sintoma de que a tua alma, a tua inteligência está inquieta e não consegue repousar em nada. Nada Perfeito. Com substância, nada com realidade, nada com fundamento. Certo? Então... Porque o cinema moderno, ele apela às formas sensíveis. Exato. E o cinema dessa época apela às formas substanciais. O que está por trás é que está sendo contado. Enquanto que no cinema atual é o que está na frente que está sendo contado. O pacote vem pronto no cinema atual. Então toda aquela complexidade, o fato da alma humana ser inabarcável, some. Aquilo não aparece mais no cinema atual. Não. Isso é um negócio assim, é um negócio que nos chama a atenção. Cara, é muito importante lutar contra os próprios desejos, a própria preguiça, né? Lutar contra os próprios medos para poder abrir a inteligência e se atentar para esse tipo de filme. Para a gente começar a perceber a verdade, o bem e a beleza que está ali por trás. E esse exercício ele é demorado. Então, por isso que a gente tem que retomar essa arte mais tradicional, podemos dizer assim, até mesmo para trazer um efeito pedagógico para esses jovens. Claro. E não é que não existam bons filmes, não é que não existam bons filmes contemporâneos. Existem. Por exemplo, a década de 90 tem filmes maravilhosos. Eu gosto muito da década de 90 do cinema. A gente tem ali, esses tempos a gente falou sobre o Gênio Indomável, mas em 90 e... Platoon, pô, década de 80 aí, Platoon, né?
É Mas verdade. essas 2 décadas elas são fantásticas, assim, porque elas já possuem algo de tecnológico melhor, tá mais relacionado ao homem urbano, ao homem cotidiano que nós conhecemos hoje, globalizado, Perfeito. e nos traz ainda algum conteúdo do valor da vida humana, né? Da realidade da vida humana. Mas assim, ó, eu chamo a atenção, por exemplo, eu gosto muito do ano de 94, tá? Que tem o Forrest Gump, eu gosto muito do Forrest Gump. Eu vejo as pessoas falarem tão pouco do Forrest Gump, mas eu gosto muito do Forrest Gump. Eu gosto bastante também do Um Sonho de Liberdade, certo? E desse ano de 94 também. Mas o filme que eu mais gosto do ano de 94 é Lendas da Paixão. Lendas da Paixão. Excelente. E, e Lendas da Paixão, ele é uma tragédia. Ele é uma tragédia. E as tragédias, meus queridos, elas têm tudo isso que o professor Roberto nos falava agora. As tragédias, Perfeito. elas falam de algo que está no peito do homem. No homem, quando eu digo o homem e a mulher, né? O gênero humano, certo? Não preciso ficar explicando isso, né? Tá no peito, porque é a paixão, é o amor, é, é o sangue, certo? É se deixar levar pelos erros e perceber as gravíssimas consequências que isso tem direto na vida. Mas também é a reconciliação, é o amor parental, é o vínculo de sangue, é o vínculo de sangue, e isso é muito forte no homem. Isso está presente em Shakespeare, isso está presente nas tragédias, certo? E isso hoje como tu falaste, professor, é absolutamente alheio. As pessoas não conseguem parar por 15 minutos para verem obras ou lerem obras com este peso, né? Exatamente. A gente vai às vezes trabalhar com os alunos, sei lá, a gente vai trabalhar lá a mitologia grega, né? A gente vai trabalhar ali algumas cenas da tragédia grega, né? Aí você vai narrando assim a história pro garoto, ele vai olhando a história de maneira chapada e ele vai achando aquilo inverossímil. É muito interessante, cara. Aí você tem que apelar à explicação daquele símbolo que está por trás para que ele se reconheça na história, né? Sei lá, por exemplo, você Sim. pega lá a Odisseia de Homero. A Odisseia é a volta para casa. É a volta para casa. Ou seja, todo ser Uhum. humano deve voltar para casa. Todo ser humano, depois da batalha, dos fracassos, das vitórias, deve voltar para casa, retornar a si. Sabe? Para pegar essa profundidade simbólica, hoje em dia é mais difícil. Por quê? Como o cinema hoje, apesar das exceções, em sua maioria, como o cinema hoje, ele é muito ruim, ele encurta o imaginário do espectador, tudo que o espectador olha para a realidade, ele olha de maneira chapada, ele capta apenas a forma sensível. Uhum. E o Uhum. mais interessante é que ele não percebe o seguinte, que esse cinema de hoje, esse cinema muito ruim de hoje, no geral, ele é que é o cinema inverossímil. Uhum. É ele que está negando a realidade de fato. Perfeito. Né? A gente está Perfeito. querendo reconhecer um super-herói muito inverossímil, muito fora da realidade. Nossa, pois está errado. Cadê aquela questão do herói com seus fracassos, com seus dilemas, rompendo ali barreiras psicológicas, barreiras que o mundo Hoje, também impõe? Cadê hoje a isso, né? ideia, hoje a ideia do inverossímil, ela está mais relacionada ao fantástico. E, Exato. e elas não têm ligação alguma. Hoje as pessoas, o cara, eu já vi um monte de gente dizer isso. Senhor dos Anéis é uma coisa que passa o tempo todo no Telecine, tá? Telecine e tal. Então, já passei por diversas situações em que a gente está reunido com pessoas e tal, liga a televisão ali e tá passando o Senhor dos Anéis. Aí alguém faz o comentário. Eu não consigo ver Senhor dos Anéis porque isso aí é muito fantasioso, é muito Exatamente. fantástico. E, então o que se passou a ser inverossímil é aquilo que é a fantasia, e não Isso. aquilo que são os elementos centrais e fundamentais da vida humana, não Exato. presentes, certo? Perfeito. A- Quando nós usamos a alegoria, a fantasia para contar alguma coisa,
é para que aquilo, em primeiro lugar, para que aquilo possa ser facilmente repetido. Em primeiro lugar, certo? Para que aquilo possa ser facilmente contado. Porque quando nós damos alguns detalhes exagerados de uma realidade, nós talvez não consigamos reproduzir, certo? As pessoas não conseguem contar várias vezes aquilo. Então a fantasia ela tem essas alegorias, mas mais além disso, elas carregam um símbolo. Então uma cor, certo? Um chapéu, um óculos, um anel, são elementos que são objetivos de uma realidade sensível, como tu falaste, mas eles podem carregar símbolos com eles. Símbolos, certo? O anel não precisa... Uma vez que teve uma aluna assim, mas peraí, não dá para acreditar na Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia não tem prova científica. Né? Eu falei, não, mas é porque a ciência ela age no plano sensível material. A ciência é muito limitada para aquilo ali. Mas tenta ler e observar com a sua inteligência. Observe o mundo à sua volta com a sua inteligência. Observe a semelhança simbólica entre uma árvore e um ser humano. Aqui, ó. Assim, ó, só Deus, né? Entende? Tenta aferir e medir. Quando nós falamos daquela cena de Dostoiévski, onde ele encontra a Sônia, ou quando nós falávamos do jantar do próprio Fenci Diabólico, onde as pessoas ali elas percebem uma certa inquietação ambiente ali, que elas não conseguem, que os personagens, os atores são excelentes, não conseguem dizer exatamente o que é. Tenta medir isso aí. Não é possível. Agora, esses exemplos ainda são pequenos diante de outras coisas que a gente pode falar sobre isso. Então, o que se trocou hoje claramente é aquilo que é elemento fundamental do homem, né? Que é a queda e a ascensão, certo? O erro e o arrependimento, perfeito. Certo? A confissão, o amor, a devoção, a renúncia, a conversão. E o pessoal hoje as palavras, infelizmente, elas estão ligadas a uma ideia, né? Quando a gente fala conversão, o pessoal acha que isso é coisa de crente, né? Não, a conversão é uma palavra que absolutamente ela tem um sentido próprio, tá? Convergir é outra, ela tem um sentido próprio. A conversão do homem não é necessariamente a conversão cristã, mas é uma mudança completa de realidade, de sentido, por sua própria vontade, por seu próprio desejo, pelo seu próprio querer, por um ato seu, insubstituível, certo? Intransferível. Então, estas coisas, elas podem estar presentes na fantasia, elas podem estar presentes no cinema, elas podem estar presentes no anime, no desenho, certo? E elas vão ser verossímeis. Aquilo que não é verossímil é aquilo que cada vez é mais diferente do homem, da realidade humana. Mais engessado, mais chapado, como o professor Roberto Varela estava falando agora. E isso é o que nos é vendido hoje como cultura. As frases prontas, as ideias absolutamente dentro de uma forma, né, formalizadas. E não os meandros, os detalhes, as sinuosidades que permeiam a vida humana, os seus pensamentos, a sua história, a sua alma, os seus desejos, né, e etc. Professor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi ótimo. Muito obrigado a todos aí. Eu acho que, recomendem. O pessoal comentou um monte de coisa, nem deu tempo de ler. Mas foi muito bom. Pois é, vamos ver aqui, ó. Pois é, o pessoal comentou, cara. Aqui, ó, Felipe Pival. Parece que a ausência dos recursos de imagem antigamente faziam filmes com mais substância. Talvez. Apesar que deveria ser melhor. Né? A facilidade, às vezes, né? Acalma o espírito ao ponto de ele não criar, né? Sim, exatamente. Não, a facilidade acalma demais o espírito, muitas vezes. Com certeza, tu precisava fazer cinema com aqueles recursos ali. Né? E tu precisava exprimir.
exprimir do ator e do roteiro, não podia haver brecha. Hoje pode ter um monte de brecha. Hoje pode sobrar um monte de coisa que tu preenche com música, com barulho, com trilha sonora, certo? Antes não. É um filme de 80 e poucos minutos, 82 minutos. Esse filme tem 82 minutos. Vocês sabem o que é isso hoje em dia? Contar uma história dessa capacidade, dessa complexidade, não tem nada que sobre no filme. Nada. É isso que... E isso é muito difícil fazer. É muito difícil. Muito. Só para abrir um parênteses aqui rápido, que você vai gostar dessa história. Eu e a minha esposa vimos a sua live com o professor Guilherme, sobre o Felicidade Não Se Compra. Sim. Aí fazia muito tempo que eu não tinha visto esse filme, a minha esposa não tinha visto ainda. Falei, pô, vamos ver. Aí fomos ver naquela noite ali, na noite seguinte. Aí estamos vendo o filme, né? O filme acontecendo, aquela coisa toda. Aí chega naquela cena final memorável, né? Que não tem como não chorar. Aí eu olho para ela assim, cara, a lágrima descendo, assim, a nossa garganta apertada, debulhando em lágrimas, né? Aí eu revivi o filme. Aí eu comecei a receitar o filme para um monte de gente, né? Aí a galera, sempre o mesmo resultado. Cara, como eu chorei nesse filme. Como eu chorei Hoje nesse mesmo. filme. Hoje mesmo, um Quando casal de você amigos nossos. da live de vocês, cara, é sensacional. Muito obrigado. Eu queria te falar isso, eu lembrei agora. Pô, que legal. Pô, hoje mesmo eu recebi uma mensagem assim, uma amiga nossa, um casal de amigos nossos, que estava na live agora há pouco aí, a Karine, não sei se ainda está, falou que viu o filme há poucos dias aí, também porque a gente estava indicando aí. Realmente, e a gente precisa fazer isso. Nós precisamos indicar as boas coisas para as pessoas. Né? De indicação de porcaria tem um monte. Gente, muito obrigado. E o Rodrigo depois entrou aqui, o Rodrigo Neymar. Rodrigo Neymar estava fazendo live com o Guilherme Freire hoje, né? Falaram sobre Tolkien, sobre Chesterton, né? Dois gênios aí, pô, espetacular. Um abraço, pessoal, tá? Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação. E o Roberto, vamos para a próxima aí. Em tempo a gente vai marcar, tá? Abração. Tchau, tchau. Fique com Deus, até mais.